Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 6, referente a função exponencial e gráficos. Vamos à aula? Vamos começar pela função exponencial. Bom, uma função exponencial associa a cada número real x um número do tipo a elevado na x, onde a é maior do que zero e a diferente de 1. Ou seja, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Assim, uma função R, uma função que leva o conjunto R, ou seja, os reais, até os reais positivos diferentes de zero, definida por f de x igual a elevado na x, é chamada de função exponencial. De forma mais geral, pode-se considerar uma função do tipo f de x igual a k vezes a elevado na x, com esse k diferente de zero, com a positivo e a diferente de 1, que também é chamada função exponencial, apenas multiplicada por uma constante k. Tá bem? Vamos ver exemplos? Bom, os exemplos que nós temos são funções exponenciais. F de x igual a 3 elevado na x, onde a é igual a 3. F de x igual a 1 meio elevado na x, então a minha base a é igual a 1 meio. F de x igual a 3 quintos elevado na x, ou seja, a minha base a é um número positivo diferente de 1. E por fim ali, f de x igual a 10 elevado na x, onde então a minha base a é igual a 10. Então todas essas são exemplos de função exponencial. Bom, uma observação. Observe a exigência da base a ser positiva e também diferente de 1. Então, se a base a fosse negativa, poderia existir um número real x para a qual a potência a elevado na x não é definida. Por exemplo, menos 2 elevado ao meio, que não existe. Por quê? Veja que menos 2 é um número negativo. Então, se essa base, elevado ao meio, isso aqui é igual a raiz quadrada, porque o expoente fracionário transforma em raiz. Aqui, base menos 2. Para quem não se lembra, isso aí não pertence aos números reais. Ou seja, eu não poderia ter uma f de x, não posso ter uma f de x igual a menos 2 na x. Isso aqui não pode. Bem? Bom, e se a minha base a fosse 1? Bom, nós teríamos aí uma função constante. Veja só, seria assim, f de x igual a 1 elevado na x. Bom, quando nós temos a base 1, não importa o expoente, o resultado vai ser 1. Porque 1 elevado em qualquer expoente é 1. Isso para todo expoente x pertencente aos reais. Então ela seria uma função constante, E aí não vai ser uma função exponencial. Vamos ver agora os gráficos. Bem? Bom, nós vamos fazer uma análise, quanto ao crescimento da função. Quando nós temos o a minha base a, sendo maior do que 1. Bom, a função exponencial será crescente, ou seja, f de x igual a elevado na x para a maior do que 1. Bom, se x1 maior do que x2, então a elevado na x1 é maior do que a elevado na x2. No exemplo, eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Bom, vejam só. O exemplo é f de x igual a 2 elevado na x. Eu vou dar uns chutes iniciais, ou seja, vou dar valores para x variando de menos 2 até 2, ou seja, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Notem que os valores de x estão aumentando, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, está aumentando. Vamos ver o que vai acontecer com os valores de y. Bom, vai ficar assim, y é igual a
2, que é a base, o x é menos 2, elevado a menos 2. Lembrem-se que o expoente negativo inverte a base. Se a base é 2, vai ficar 1 sobre 2. O expoente negativo passa a ser positivo. Vai ficar 1 meio ao quadrado, 1 meio vezes 1 meio, dá 1 quarto. Bom, quando x é menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Inverte a base, 1 meio. X é 0, então vai ficar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, 1. Quando o expoente for 1, então 2 elevado a 1 é igual à própria base, 2. E quando o x for 2, terei 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Tá? Então, o que eu estava falando? X está crescendo, a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Olha o que acontece com y. 1 quarto, 1 meio, 1, 2, 4. O y também está crescendo. Então, quando o x cresce, o y cresce, a minha função é crescente. Vamos ver o gráfico? Bom, no gráfico aqui eu fiz ele no GeoGebra, tá? E dei valores para x, ampliei um pouco mais, ó. Coloquei valores para x variando de menos 5 até 3. Tá? Então, ou seja, o valor de x está crescendo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E olha o que está acontecendo com os valores de y, o f de x, né? Também está crescendo 0,03, 0,6, 0,12, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8. E agora a gente vai ver no gráfico. Tá? Então, ó, quando o x é menos 5, ele está bem pertinho do zero, 0,03, menos 4, vai ficar 0,6, depois 0,12, 0,25, 0,5, quando o x é 0, vai dar, o y é 1, depois 2, 4 e 8. Notem que ela explode, né? Quando o x vai aumentando, o próximo valor de x seria 4, ele já iria para 16. Quando o x é 5, ele iria para 32. O gráfico já explodiu, já aumentou muito o valor de y. Né? Então, a função exponencial ela tem essa característica, né? De ela dar essa aumentada, né? Quando o x está aumentando, quando o x cresce, né? Ela aumenta muito. Né? Bom, vamos ver agora uma função, ó, decrescente, quando a minha base está entre 0 e 1, ou seja, os valores são entre maior do que 0 e menor do que 1. Nós temos uma função exponencial decrescente. Né? Então, ou seja, se x1 maior do que x2, então a elevado na x1 vai ser menor do que a elevado na x2. No exemplo, vou mostrar também. Bom, peguei uma função f de x igual a 1 meio elevado na x. 1 meio é o mesmo que 0,5. É um número que está entre 0 e 1. Também vou chutar valores iniciais para x. Ó, variando de menos 2 até 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora eu vou encontrar os valores de y. Então, y vai ser igual a... Vai ficar 1 meio elevado na x, que é menos 2. Bom, o menos vai inverter a base. Se era 1 meio, vai ficar 2 sobre 1. Ou simplesmente 2. E o expoente vai ficar positivo. 2 ao quadrado, que é igual a 4. Expoente menos 1. Então vai ficar 1 meio elevado na menos 1. O menos vai inverter a base. Era 1 meio, vai ficar 2. Bom, o expoente 0 vai ficar 1 meio elevado na 0. Todo número elevado na 0 dá 1. Quando x for 1, vai ficar 1 meio elevado na 1. Ou seja, eu só repito a base, que é 1 meio, né? Vamos dar uma ajeitada aqui. E por fim, quando o expoente é 2, eu vou ter 1 meio ao quadrado, 1 meio vezes 1 meio, que é igual a 1 quarto. Então,
À medida que o x vai crescendo, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, olha o que acontece com o y. Ó. 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, ele está diminuindo. Então o x aumenta, o y diminui. Isso indica uma função decrescente. Vamos ver o gráfico? Aqui eu também ampliei, ó, valores de menos 3 até 6, tá? Ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que aconteceu com a função, com os valores de y. Ó, x está aumentando, o y está diminuindo. Ó, 8, 4, 2, 1, meio, 0,25, 0,12, 0,6, 0,03, 0,015. Está diminuindo, está ficando pela metade, né? E olha como é que vai ficar o gráfico. Ó. Ó, ele vinha uns números grandes e foi diminuindo, 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 né? Quando x é 0, o y aqui deu 1. E ele foi... Notem que quando chega aqui, quando x igual a 6, né? Ele está 0,01. É um número bem pequeno, tá? Parece que ele está tocando no eixo x, mas ele não toca. No limite ele até vai tocar. Vou tocar não, ele vai... O limite vai ser 0, mas ele não vai tocar no eixo x. Tá bom? Então é isso. Essa aula termina aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.